Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Desde já que a graça do Senhor continue sendo derramada sobre a sua vida e que a salvação alcance toda a sua casa. Hoje eu quero estar falando um pouco a respeito de sonhos. Sonhos literal. Não aquilo que nós desejamos que aconteça, mas aquilo que na verdade é comunicado quando o nosso corpo está em repouso. Tenho certeza que todos, já passaram por essa experiência de receber um aviso, de alerta, na verdade, de algo que está para acontecer, seja para nos livrar ou até mesmo para nos beneficiar. Mas eu já quero entrar lendo um trecho da palavra do Senhor que está em Daniel, capítulo 2, versículo 27 e 28, para que nós venhamos compreender, através da palavra do Senhor, o que Ele quer falar conosco, o que Ele quer, na verdade, se revelar, para que nós venhamos compreender essa forma de comunicação. E eu já quero entrar aqui na palavra e depois irei dar sequência para que você compreenda com exatidão, o que esta mensagem irá falar ao teu coração. Capítulo 2, versículo 27 diz assim: Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar, ó rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Aqui o rei, Nabucodonosor, ele tem, na verdade, um sonho que perturba o seu coração. E a palavra do Senhor diz que ele fica com seu espírito, na verdade, perturbado, porque ele não estava, na verdade, conseguindo nem lembrar o que ele tinha sonhado, mas sabia que o que ele tinha, na verdade, sonhado não era algo bom. E ele procurou, na Babilônia, os sábios astrólogos para tentar decifrar o seu sonho, até que os próprios, que eram constituídos, como sábios, como magos, como pessoas que possuíam, na verdade, bastante conhecimento, inteligência, sabedoria, passou para o rei que aquilo que ele estava exigindo, eles não conseguiriam revelar, porque ele não queria só a interpretação do sonho, mas ele queria, na verdade, que eles revelassem o que ele tinha sonhado. Então, eles confessam, ele passa para o rei que, na verdade, ninguém tinha condição na terra, a não ser os deuses, segundo ele, teria condição de revelar para o próprio rei. E foi, na verdade, decretado ali na Babilônia uma sentença de morte para os sábios, para os astrólogos, e até que chega até Daniel a situação, e Daniel, que já possuía, na verdade, da parte do Senhor, o dom de interpretação de sonho, o dom de visão, porque ele recebeu quando ele se propôs não se contaminar, o Senhor acrescentou isso a Daniel. Só que Daniel entendeu que mesmo que o Senhor tivesse, na verdade, derramado sobre ele dons espirituais, Daniel sabia que se o Senhor não revelasse, se o Senhor, na verdade, ocultasse o sonho, ele nada poderia fazer, porque ele sabia que nada partia dele, mas que vinha do Senhor. E o que eu quero falar com esta mensagem hoje, porque talvez você esteja aí tendo sonhos, Acredito que todos nós sonhamos, alguns mais constantemente, outros, com mais dificuldade, mas na verdade os sonhos são uma forma de comunicação, muitas vezes do mundo espiritual ou até mesmo não. E por que falo isso? Porque existem, na verdade, eu quero falar um pouco aqui, eu não vou falar sobre significado de sonhos, mas irei falar um pouco para que você compreenda que muitas vezes o Senhor está te comunicando algo
né? Ou que o mundo espiritual está comunicando algo a você, ou que outra fonte, na verdade, que não é espiritual, está sendo comunicado a você. E você precisa compreender, né, o que essa comunicação está querendo, na verdade, te avisar, está querendo lhe alertar. Porque todo sonho ele tem uma fonte, seja ela da parte do Senhor, seja ela da parte do inimigo, ou até mesmo algo emocional, algo que está no nosso subconsciente. Então nós precisamos entender a mensagem que está sendo passada através dos sonhos e que fonte, né, está vindo, de que fonte está vindo esses sonhos. Por que estou falando isso? Porque muitas pessoas elas se preocupam quando sonham algo que elas não conseguem compreender e elas vão recorrer para pessoas, vão recorrer para, né, muitas vezes a rede social para saber o significado do sonho. Só que sonho é algo muito pessoal. Existe sim significados, símbolos que nós costumamos, na verdade, ver nos sonhos, que tem uma simbologia geral, que comunica algo, né, tipo um padrão, mas cada sonho é pessoal. Nabucodonosor aqui, ele teve esse sonho e o Senhor queria, na verdade, mostrar para ele que algo estava para acontecer. Só que ele não tinha, na verdade, recebido a revelação, até porque ele nem tinha, na verdade, estava lembrando o que ele tinha sonhado, só sabia que estava perturbando o espírito dele. E foi necessário que o Senhor revelasse para Daniel, porque Daniel, quando recebe, né, a mensagem que havia um decreto que Nabucodonosor ia matar aqueles que eram sábios por não decifrar o sonho, Daniel ele pede para que os seus 3 amigos intercedam e clamem ao Senhor, para que o Senhor revele para Daniel o que era que o rei tinha sonhado e a sua interpretação. Porque interpretar um sonho, eu não vou dizer que é mais fácil, mas na verdade é mais provável que alguém interprete do que se diga o que foi que a pessoa sonhou. Porque eu acredito que isso só aconteceu, né? Pelo menos assim, o que está registrado aqui é que aconteceu com Nabucodonosor, diferente de José, né, que revela o sonho de Faraó, interpreta o sonho e também não só revela, mas interpreta, mas na verdade dá, as coordenadas, né, do que ele precisava fazer. Então, se você é uma pessoa que você sonha muito e até que você não sonhe tanto, mas é necessário que você procure, né, buscar do Senhor o que está sendo comunicado, independente de ser da parte dele ou não, porque o Senhor ele é conhecedor de todas as coisas, ele está em todos os lugares, porque é onisciente, ele na verdade vê o que a gente não vê, ele sabe a fonte, né, a origem de todas as coisas, então é ele que vai na verdade revelar com exatidão se o que está sendo comunicado está partindo dele, está partindo da parte do adversário para trazer confusão, para trazer engano, porque ele se apropria daquilo que não é dele, porque é imitador, ou se está vindo até mesmo de uma fonte que não é espiritual. E o que é isso? Né? Eu preciso, na verdade, detalhar para que você compreenda que Daniel, ele não se apropriou, que a interpretação vinha dele, é tanto que ele fala aqui para Nabucodonosor que ninguém tinha condição de revelar aquele sonho para ele, porque a fonte do sonho, né, vinha da parte do Senhor e somente o próprio Deus para dizer para Daniel o que foi que aquele homem sonhou, né? E então Daniel sabia que ele precisava pedir ajuda aos seus amigos e também buscar do Senhor para que o Senhor se compadecesse, porque não estava somente em risco a vida de Daniel e seus amigos, que faziam parte dos sábios, das pessoas que foram ali constituídas como sábios naquele lugar, mas a vida de várias pessoas, né, estavam correndo risco. Por quê? Porque se ninguém interpretasse, todos iriam morrer. Então, nós precisamos compreender que é necessário a interpretação. E isso não vem do homem, isso não vem de sabedoria humana,
isso não vem de capacitação da terra, isso não vem de curso, né? Isso vem do próprio Deus. Então, se você é alguém que tem sonhado e você, na verdade, não está conseguindo entender, busque do Senhor para que o Senhor revele. Se o Senhor não quiser te revelar, Ele vai usar alguém para te revelar, como Ele fez com Daniel para Nabucodonosor. Mas se você é alguém que constantemente sonha, eu tenho certeza que essa já é uma forma peculiar que o Senhor tem para falar contigo. E o inimigo muitas vezes vai se utilizar também desses meios para tentar te confundir. Então você precisa pedir do Senhor, né, a interpretação, o dom de interpretar. E eu sugiro que você comece a anotar aquilo que está sendo comunicado e comece a observar a repetição, porque muitas pessoas elas sonham na verdade sonhos repetitivos ou na verdade semelhantes, como o caso de José, né, que sonhou com as espigas e as vacas. E ali está sendo comunicado algo, e muitas vezes o Senhor permite que se sonhe mais de uma vez para que se haja um despertamento, para que você se alerte, para que você fique atento ao que está acontecendo, porque muitas pessoas percebem que o sonho é ruim, mas elas não conseguem decifrar. E é necessário que haja essa interpretação para que você venha, na verdade, se posicionar para combater da forma correta, porque tem sonhos que nós vamos precisar sim orar e repreender no mundo espiritual, mas tem sonhos que nós precisamos também nos movimentar no mundo físico para que aquele mal ele não tenha, na verdade, força sobre as nossas vidas. Então, existem sonhos que vêm da parte do Senhor, existem sonhos que vêm da parte do adversário, e existem sonhos que vêm do nosso subconsciente, do nosso emocional. Aquilo que muitas vezes está escondido lá, né, no subconsciente, naquele lugar que só o Senhor sabe, né, onde está. Aquele lugar que muitas vezes para você, você pensa até que já esqueceu, mas está lá guardado no fundo. Muitas vezes se manifesta através de sonhos e você pensa muitas vezes que é algo da parte de Deus, às vezes você pensa que é algo da parte do inimigo e na verdade é o seu emocional falando que algo está precisando ser consertado, ou que algo está precisando, na verdade, ser retirado, enfim. Ele vai, na verdade, sinalizar coisas também, vai se manifestar, né? Eu falo isso, não estou falando aqui daquilo que eu ouvi, eu não estou falando aqui daquilo que eu fui buscar, estou falando daquilo que eu costumo, na verdade, algo que acontece comigo, né? É algo que é constante comigo. Então, eu estou falando de experiências próprias. Então, você precisa pedir ao Senhor para que o Senhor, Ele te dê a revelação. E se for algo insistente, que você, na verdade, já costuma sonhar muito, com certeza é uma forma de Deus comunicar com você. É a forma que Ele escolheu de falar mais contigo, embora Ele fale de outras maneiras, mas essa forma é uma forma que Ele escolheu para comunicar com você a vontade dEle, para comunicar para você o perigo que está se aproximando, para comunicar para você aquilo que você precisa fazer, né, para poder você, né, ser beneficiado em algo. Então você precisa compreender a comunicação, porque se você falar uma língua com alguém que não compreenda a sua língua, você não tem como você se movimentar, você não tem como comunicar. Então, eu acredito que quando o Senhor, Ele derrama, na verdade, ou Ele, na verdade, permite que a pessoa, ela sonhe, né, muito, digamos assim, eu digo que permite porque, às vezes, é a forma que Ele está querendo, na verdade, se comunicar com você, é a forma que Ele escolheu, né, porque Ele que decide, né, a um ele dá dom de visão, a outros Ele dá de sonho, e Ele fala como Ele quer, Ele faz como Ele quer. Mas Ele precisa, na verdade, que você compreenda. E você precisa anotar. Por que eu digo anotar? É claro que o Senhor revela. Tem coisas que o Senhor revela imediato, porque já aconteceu até aqui na palavra. E tem coisas que o Senhor requer que nós venhamos buscar. Como Daniel aqui pediu para que os amigos intercedessem por ele. Porque o nível aqui era algo maior. Esse sonho aqui não era só o sonho a ser interpretado, mas o que foi sonhado. Então Daniel sabia, né, que só o Senhor, para decodificar o que foi que Nabucodonosor tinha sonhado. E assim o Senhor fez, porque Daniel não
se apropriou porque ele sabia, porque ele tinha inteligência, porque na verdade ele era capaz, ele foi na verdade buscar do Senhor. Então você precisa buscar do Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor ele usa quem ele quer para muitas vezes revelar, mas o Senhor quer que nós venhamos buscar dele, o Senhor quer que nós venhamos ir até ele, porque ele é a fonte e nós precisamos na verdade compreender, porque muitas vezes ele vai te usar, né, para poder falar para outras pessoas, ensinar outras pessoas, conduzir. Então ele na verdade é uma área que muitas vezes ele quer te usar. Então você precisa compreender, né, como acontece essa comunicação, a fonte que acontece, de onde está vindo a origem, na verdade, e buscar do Senhor, porque ele vai te dizer, se o inimigo estiver tentando te enganar, porque ele gosta de trazer sonhos para causar confusão. E eu quero te dizer também que muitas vezes o que você sonha de fonte, que eu disse que não é de fonte espiritual, que é de fonte emocional, muitas vezes é algo que está guardado, é alguma área da sua vida que está em cativeiro, né? É algo dentro de você que precisa ser, na verdade, tratado, que não foi, que precisa ser curado. Então, na verdade, a comunicação precisa, na verdade, saber a origem. Sabendo a origem, buscando do Senhor a interpretação, anotando, né, os sonhos recorrentes, porque se está recorrente é porque você não está entendendo. Então, o Senhor está permitindo que você perceba, ainda que seja de outra fonte. E depois que você fizer tudo isso, é claro, eu tenho certeza que você vai passar a já ter um certo discernimento. Pedir ao Senhor também discernimento espiritual, é claro, né? Porque quando a gente vai buscar dele é para que ele derrame discernimento espiritual, discernimento de espírito espiritual, para que você compreenda o que está acontecendo. Mas, no mais é isso, né? Eu não vou me alongar, né? Me estender mais, o vídeo já ficou um pouco extenso, mas é para que você compreenda que está sendo comunicado algo, seja de fonte espiritual, seja de fonte emocional, seja algo que na verdade você precisa corrigir, que você precisa se posicionar e você precisa na verdade se atentar que esse sonho não é coisa da sua cabeça, mas é algo que está sendo comunicado e você precisa entender o que está sendo comunicado, né? Porque a comunicação serve para facilitar a nossa vida. Então, se está sendo comunicado algo para você, com certeza é para que você seja beneficiado, né? Para que você, na verdade, não seja presa fácil na mão do adversário, para que você muitas vezes não venha ficar sendo subjugado em alguma área. Então, com certeza, essa comunicação é para que você compreenda que não basta tão somente você buscar do outro o que está sendo revelado, mas a principal fonte é o Senhor e você precisa, na verdade, fazer a sua parte, porque Ele vai revelar, vai mostrar e você precisa fazer a sua parte para que você seja, na verdade, tenha êxito na situação. Então, esta palavra que eu deixo hoje para o nosso coração, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.